entrando, se acomodando, gente. A primeira página, quem quiser já ir abrindo aí na sua Bíblia digital, vai ser Lucas capítulo 15. Irmão, vou precisar ser teleportado. Passa seu nick, por favor, Ayrton. Seu nick, por gentileza. Só um momento que a gente já vai iniciar, tá? Trabalhando no posto, né? Você é da Pascoaloto? Graças a Deus, né? Ninguém merece aquilo lá, não. É brincadeira. Ai, gente, perfeito. Quem falta ser teleportado já mandou o nick? Já tá aqui? Tá todos aqui? Todos estão aqui? Vamos começar? Falta o Ayrton, já me deram um TP perfeito. Então vamos começar aqui a nossa palavra. Dou graça e paz a todos que estão aqui, é uma honra estar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Como é bom estar na presença de Jesus. A minha mensagem de hoje foi escolhida com muito carinho e zelo. Fui guiado pelo Espírito Santo, ele ministrou muito ao meu coração sobre redenção. Ele ministrou muito ao meu coração sobre misericórdia e perdão. Vamos abordar hoje as 3 parábolas muito conhecidas. As 3 parábolas de Lucas 15, que falam sobre o perdão de Deus. Faremos a leitura. Lucas 15, do 1 ao 7. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo ovelhas e perdendo uma, não deixaria as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontrá-la, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhe digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não precisam se arrepender. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, nos colocamos aqui unicamente para glorificar o Seu nome, para que Seu nome seja exaltado sobre todo nome. Deus, nos dê entendimento e sabedoria para entender essa palavra. Que não seja eu que estou falando, mas sim o Senhor. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, pois não sou merecedor de glória alguma. Apenas o Senhor. Eu te honro e te agradeço. Amém. Amém, gente? A gente não tem oferta, Jester. Amém? Exposição de texto. Glória a Deus por isso. O texto do qual lemos se passa em um contexto muito interessante. Ele é narrado do meio ao final do ministério de Jesus. As parábolas foram contadas em resposta à crítica que Jesus recebia dos fariseus e escribas. Eles condenavam Jesus por se associar a publicanos e pecadores. E os publicanos, o que eles eram? Eles eram cobradores de impostos. Pessoas consideradas impuras e indignas para a elite religiosa. Basicamente, eles eram judeus que se uniram ao Estado romano
para cobrar impostos do povo judeu. Então, para os judeus, eles eram considerados pecadores e simplesmente pessoas impuras. Os fariseus e escribas, eles representavam a classe religiosa e legislativa que se julgava superior e criticava quem não seguisse as rígidas leis cerimoniais e morais. Os publicanos eram socialmente marginalizados, vistos como traidores por colaborarem com o Império Romano, publicanos, ou por levarem uma vida imoral, os pecadores. Lemos novamente. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e mestres da lei o criticavam. Quem é este homem que recebe pecadores e come junto com eles? Acho que a maior verdade do Evangelho é o bom pastor, Jesus, que deseja salvar uma alma. Nem que para isso ele tenha que deixar as outras 99 que já estão próximas dele. Com essa introdução, vamos ao próximo texto. Lucas 15, do 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na sociedade judaica e cultura mediterrânea da época era comum que as mulheres recebessem um dote ao se casarem. Isso podia incluir moedas como dracmas. Essas moedas eram frequentemente incorporadas em joias ou ornamentos usados pela mulher, como colares ou tiras. Estes objetos não eram apenas um valor financeiro, mas também simbólico. Um presente do pai. O pai frequentemente contribuía com moedas como parte do dote, que simbolizava tanto um presente para a filha quanto uma forma de garantir a sua segurança financeira, caso haja uma necessidade futura, como um separamento. E o sentido de pertencimento, as moedas eram símbolos do vínculo familiar e da proteção parental. A mulher em busca da sua dracma. A mulher vai em busca da sua dracma, pois significa muito mais do que apenas um dinheiro ou apenas um objeto material. Era algo que ela tinha para garantir tanto a sua segurança e tinha um apego emocional muito forte. O fato é que o texto não se trata apenas de dracma, se trata de algo muito mais além disso. Jesus, sabendo de todas as coisas, nos deixou uma parábola para explicar um pouco melhor do que essas coisas significam. Assim como a mulher buscou diligentemente sua moeda perdida, o Pai busca aqueles que se afastam para oferecer uma restauração completa. O filho pródigo. O último texto, vamos ver um pouco mais sobre ele. Vejo que o texto do filho pródigo é algo tão profundo que me toca todas as vezes que eu leio. Neste texto, um reflexo de todos aqueles que se perderam da caminhada cristã. Que tal explorarmos um pouco? Vamos, então, ao último texto. Lucas 15, do 11 ao 13. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse: Pai, quero parte da minha herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois disso, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo desenfreadamente. Vemos aqui algo muito claro, uma tentativa de independência por parte do filho. Ele quer buscar uma vida de farra,
de prazeres momentâneos, e nisso abandona o lar, onde tinha segurança e comida. Quantos de nós abandonamos a Deus a fim de acharmos que os prazeres dessa vida são melhores do que a presença do Pai? Me diga, valeu a pena largar o Pai por um prazer de 5 minutos? Continuemos a leitura. Depois disso, de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade e por isso foi empregado como um cidadão daquela região, o que mandou para o seu campo, empregador daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava se alimentar com a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O prazer passa. Sabemos, irmãos, que o pecado é um veneno mortal para a alma. Porém, é claro que Satanás não é bobo de te dar um veneno meramente puro, pois senão você o cuspiria no mesmo instante que sentisse o gosto daquele veneno. O pecado é oferecido como um prato de comida belíssimo aos olhos, mas mortal para almas. Sabemos também que os judeus não podiam tocar em porcos, segundo a lei mosaica, a Torá, que estabelece os princípios de pureza e impureza ritual. Essa proibição está explícita no Antigo Testamento, mais especificamente em Levíticos 11, do 7 ao 8 e Deuteronômios 14 e 8. Os porcos eram considerados animais impuros e qualquer contato com eles resultava na contaminação cerimonial. Então, imagine um judeu ficando em pé de igualdade com os porcos, de tão impuro ao ponto de tentar comer as lavagens deles. E nem isso lhe é dado, de tão sujo e impuro que o pecado deixou. Seguimos. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos teus empregadores, um dos teus empregados. Vemos aqui algo claro, o reconhecimento por parte do filho pródigo, que até os servos do seu pai comiam com excelência. Aqui, se formos analisar o texto sobre uma visão espiritual, Jesus estava falando sobre o pão que sacia a fome. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. O mundo não enche o vazio que existe em seu peito. Você busca água em poços contaminados que nunca vão matar a sua sede. Jesus está aqui hoje disposto a matar a sua fome e a sua sede. Jesus é o pão da vida, Jesus é a fonte de água viva. Seguimos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o filho o viu, o qual, movido por uma compaixão, correu e abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse ao servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel e calçados aos pés. Sabe o que eu acho mais incrível desse texto? A recepção do pai. Achamos por um momento que, após pecarmos, Deus irá nos condenar. Achamos que, após um pecado, não merecemos o perdão de Deus. E realmente, nunca merecemos. Mas, irmão, não estamos falando de um Deus irado e cheio de ódio. Estamos falando do mais puro amor, Jesus Cristo. Senhores,
Jesus está de braços abertos. Vá até Ele. Basta ir com o coração arrependido e lágrima nos olhos. Vá até Cristo. Sabemos que nesse momento o Pai está restaurando o Filho. Na sociedade judaica era muitas coisas eram simbólicas. Vemos quando o filho volta ao pai, o pai dá 3 coisas a ele. 1, uma túnica, que significa honra. 2, um anel, que significa autoridade. E 3, a sandália, significa que ele não é mais escravo. Quando falamos de escravidão, falamos da escravidão que o pecado nos deixa. O filho que antes era escravo do pecado, agora se faz livre pela misericórdia do Pai. Continuemos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começou a festejar o seu regresso. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Vejam se não é a parte mais emocionante. Ele estava morto e voltou com vida, estava perdido e foi encontrado. Irmãos, antes você estava morto no pecado. Antes de conhecer Jesus, do qual eu prego, você vivia na lama, mas Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de paz, que Ele te fez voltar à vida. Antes você não tinha batimento cardíaco, agora tem em seu peito um coração cheio de vida, e vida em abundância. Vejamos exatamente isso na carta de Efésios 2, do 1 ao 10. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nunca merecemos salvação, irmãos. Sempre nós merecemos a ira de Deus. Só que vemos que Jesus, ele se entrega, o próprio Deus se faz carne. O próprio Deus esvazia a si mesmo. O próprio Deus se faz pecado por nós, para que nós, mesmo não merecendo, não fôssemos sofrer a ira de Deus, mas que Ele sofra por nós. Continuemos o texto. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incombatível riqueza da sua graça, demonstrada por sua bondade para convosco. Jesus, pois, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus nos preparou previamente para que andêssemos nela. Isso mesmo, Jesus deu a vida por você. Hoje Deus está te chamando de volta. Ele não se importa o quão longe você foi, mas com o fato de você querer voltar para Ele. Irmãos, tem muitos... se você se sente que está distante ou que nunca entregou a sua vida para Jesus, agora é o momento. Irmãos, o texto tem muito mais.
coisas a se meditar, mas eu vou encerrar por aqui, pois o que Deus tinha para falar convosco já foi entregue. Mas antes eu queria fazer um apelo. Quem nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer aceitar não no RP, mas na vida real, me manda uma mensagem no privado que eu quero orar por você. Oremos. Senhor, a tua palavra foi entregue. Eu oro, Deus, por todos que estão aqui e te agradeço. Amém. Amém? Amém, povo? É isso, essa é a palavra de quinta. Muito obrigado a todos que compareceram. Amém. Vou sair aqui agora, gente. Obrigado.